Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2024, bora para mais uma semana começando e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. A gente começa a semana compartilhando palavras para uma sociedade mais justa e solidária. Vamos falar sobre a questão indígena, direito à água e celebração às mulheres sambistas. Também na pauta temos os debates sobre a criminalização ao usuário de drogas, esses são alguns, mas tem muita coisa para falar. Antes deixa eu me apresentar, eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa. Bora saber então o que a gente preparou para essa edição do programa que está só começando. PEC 45, conversamos com a advogada Andréa Galassi, que participa hoje da audiência no Senado, que discute esse projeto que criminaliza qualquer porte de drogas entre usuários. O governo deve regularizar 6 novas terras indígenas neste mês de abril, isso de acordo com a ministra Sônia Guajajara. O programa de cisternas volta a atuar no semiárido brasileiro. No ritmo delas, destacamos a celebração do primeiro Dia Nacional da Mulher Sambista, uma homenagem eterna à Dona Ivone Lara. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje, bora lá que só tá começando. A gente vai começar o programa de hoje já falando de um evento muito importante que acontece justamente hoje, nessa segunda-feira, no Senado. Acontece uma sessão para debater a PEC, a proposta de emenda à Constituição 45, que simplesmente criminaliza o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade. Esse evento que acontece hoje no Senado é uma mobilização por conta de toda a sociedade civil e especialistas que pressionam justamente o Congresso a debater com propriedade, com profundidade, um assunto que mexe tanto com a Constituição, com questões que são debatidas há muito tempo por especialistas. A gente vai ter, por exemplo, a presença do médico Drauzio Varela e também de Andréa Galassi, ela que é professora da Universidade de Brasília, conselheira da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e é justamente com ela que a gente conversa agora. Antes de tudo, Andréa, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu, professora? Obrigada a vocês pelo convite. Perfeito. Professor, eu já fiz uma introdução, né, falando basicamente do que se trata essa PEC, mas acho que ia ser muito bacana te escutar de todos os estudos que você carrega e todos os debates que você tem com seus colegas para entender, afinal, do que se trata essa PEC 45 que está em debate no Congresso. Bom, essa PEC é uma coisa que pegou todo mundo, né? Pessoas que trabalham na perspectiva da saúde, na perspectiva do direito, pegou todo mundo bastante, assim, surpreso com uma situação em que o tema, né, da descriminalização é o que justamente hoje está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. E aí, né, o Senado Federal vem com uma proposta de emenda à Constituição para criminalizar o usuário de drogas, quer dizer, colocar no texto constitucional, inclusive no artigo, né, que fala dos direitos individuais, você colocar que as pessoas que usam drogas cometem crimes, são criminosas, né? Enfim, então isso nos pegou todo mundo de surpresa, justamente, né, por duas razões, né? Primeiro, porque o Supremo está discutindo justamente o contrário, né? É a descriminalização, ou seja, deixar de ser crime a conduta de portar drogas para uso pessoal. E aí, né, o Senado, numa clara afronta ao Supremo Tribunal Federal, propõe uma medida que é o inverso do que está sendo julgado, que é uma medida que criminaliza as pessoas que usam drogas, né? Então, esse é um ponto que deixou as pessoas que trabalham com esse tema bastante surpresas e bastante indignados, né? Tamanho é o retrocesso numa medida como essa, né? Inimaginável em qualquer país que tem ali, enfim, minimamente um cuidado na perspectiva de inclusão de pessoas, de oferecer direitos, numa perspectiva de justamente tirar da esfera criminal a questão drogas, né? Então os países estão nesse movimento, né? Então não dá para a gente imaginar que o Brasil
está fazendo um caminho contrário, né, de não só ter uma lei que criminaliza, mas colocar no texto constitucional. Então isso é um efeito assim bastante devastador, né? E além dessa perspectiva, a gente tem uma outra que é histórica, que também deixou a gente surpreso, que é a questão do que a gente vem trabalhando do ponto de vista da saúde, que é de desconstruir todo o estigma que é associado às pessoas que usam drogas, né? Então, a partir da nossa lei de 2006, que tirou a pena de prisão para as pessoas que usam drogas, embora elas continuem sendo fichadas, né? Mas só essa medida já colaborou na desestigmatização das pessoas que usam drogas, que até então eram vistas somente pela perspectiva da segurança pública ou da perspectiva da justiça criminal. Então a gente vem num trabalho, né, justamente de conscientização da população, justamente de conscientização dos serviços de saúde, né, para entender, porque os profissionais vivem na mesma sociedade que, né, enfim, todo mundo dentro do mesmo contexto. E a gente sabe que os profissionais são também contaminados por uma atmosfera que, enfim, fica insistindo no entendimento dessas pessoas como criminosas ou, enfim, com esse estigma. E esse trabalho que eu me refiro é um trabalho de desconstruir tanto socialmente quanto, inclusive, nos espaços de tratamento, para que a gente, de fato, olhe essas pessoas como pessoas que precisam ter acesso à saúde e não acesso à justiça criminal, né? Enfim, então assim, não é só um balde de água fria, mas é um balde de água fria e um empurrão para trás, né, nessas duas frentes que eu estou dizendo, quer dizer, tanto do ponto de vista, né, vamos dizer assim, criminal, quanto no ponto de vista efetivo de cuidado em saúde, né? Então a gente está bastante assustado, né, quem trabalha nesse campo, com a possibilidade dessa PEC ser aprovada. Perfeito, professora, muito importante todo esse panorama que você trouxe, citando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo justamente o contrário, está tentando ir numa linha de legalização, pelo menos de descriminalização do porte de drogas para usuários. Você também citou palavras como retrocesso, medo. Eu acho que tudo isso já consegue dar um bom panorama do que se trata essa PEC. E eu queria trazer mais um elemento para essa conversa. A gente também tem que ter um debate racial. Se essa PEC indo para frente, a gente precisa se preocupar com mais avanço de, por exemplo, violência policial, especialmente contra a população negra. Esse é um elemento que a gente também precisa ter em debate, ou talvez a PEC não necessariamente tange essas questões? Não, a PEC, assim, né, ela traz, né, assim, ela chancela no texto constitucional, né, ela dá um carimbo de crime para as pessoas que são pegas com uso de drogas, pegas com drogas para uso pessoal, né? Então ela chancela, ela bota um carimbo de que essas pessoas, se forem pegas com uma quantidade para uso pessoal, elas vão ser ali criminosas e vão ser entendidas, né, como criminosas. E acho que esse entendimento não é só um entendimento subjetivo, é um entendimento objetivo, quer dizer, está no texto constitucional, né, que portar drogas para uso pessoal é crime, né? Então, assim, isso afeta com certeza, de uma forma absolutamente desproporcional, as pessoas que vivem em regiões periféricas, que já não têm acesso a direitos como saúde, como educação, como moradia, como trabalho. Assim, são pessoas que têm já condições, vivem em condições vulneráveis, né? E muitas vezes este cenário é o cenário, né, onde tanto há comércio varejista de drogas, quanto há também o uso. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem no texto constitucional de que pessoas que portam drogas para uso pessoal, elas são criminosas, vai afetar essas populações que já são vulneráveis, porque é como se você desse, né, se você comunica de uma maneira objetiva no texto e de uma maneira também subjetiva, de que a autoridade policial, ela está ali com um aval para poder fazer inserções nessas comunidades, fazer
ingerências nesses espaços mais vulneráveis de uma maneira mais incisiva, né? Mais do que já acontece. Então você um pouco que comunica essa como se você autorizasse a partir de uma medida como essa, que as medidas policiais elas estão ali, vão ser muito mais disseminadas, especialmente nesses espaços vulneráveis, para pegar essas pessoas, então, que estão portando quantidade de drogas, pouca quantidade, né, para caracterizar o uso pessoal. Então, assim, afeta desproporcionalmente essas comunidades que já são afetadas com a lei atual, né? A gente sabe bem que o nosso grande problema hoje nessa discussão é porque a gente não tem critérios objetivos que diferencia o traficante do usuário, então você sempre vai ter populações vulneráveis muito mais tendenciosas a serem categorizadas como traficantes do que as populações das zonas nobres de qualquer cidade, né? Então, sempre a atuação policial vai ser muito mais violenta, muito mais incisiva e muito mais no sentido do entendimento de criminosos, aqueles que vivem em populações mais periféricas. Portanto, nesse sentido, a gente entende que uma PEC como essa vai ali, de fato, ressaltar, evidenciar o racismo que já existe, né, assim, essa atuação policial violenta que já acontece em regiões periféricas, onde vivem pessoas de baixa condição socioeconômica, pessoas que são negras ou pardas, quer dizer, então você vai criar ali um cenário propício para ter esse tipo de atuação, ou enfim, esse tipo de entendimento da autoridade policial como sendo essa população, como sendo essas pessoas de fato criminosas, porque elas vão estar portando um cigarro de maconha na mão, ou enfim, vão estar ali com uma pequena quantidade de cocaína que seja. Então, assim, o cenário é um cenário desastroso, porque como, enfim, a gente vem discutindo, é como se a gente criasse, né, um cidadão de segunda classe no texto constitucional, porque você vai agrupar todas as vulnerabilidades às quais essas pessoas já estão expostas, e aí você ainda dá um verniz de criminoso, porque essas pessoas muitas vezes podem fazer uso de substância, e, portanto, aí você cria o cenário ideal para ter enfim, um racismo ainda mais acentuado, essa discriminação mais acentuada de classe que a gente tem. Então, é um desastre para o país, é um desastre para a comunidade internacional, né? O Brasil, um país importante, o país mais importante da América do Sul, colocando no texto constitucional que pessoas que portam drogas para uso pessoal são criminosas. Quer dizer, um lamento, né? Sim, uma situação extremamente vergonhosa, como você estava falando, mas o que nos dá esperança é justamente essa mobilização da sociedade civil, que envolve a senhora, que envolve, por exemplo, o médico Drauzio Varela, que vai estar hoje, segunda-feira, nessa reunião tão importante no Senado. Para fechar nossa conversa rapidamente, eu só queria te ouvir se você está sentindo que essa mobilização, que envolveu também uma conversa com o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se essa mobilização está surtindo efeito, se vocês estão sentindo que pode ser que essa pressão consiga, pelo menos, deixar essa PEC dormindo, deixa ela um pouco esquecida, porque o que a gente está vendo é ela avançando a toque de caixa, ela ainda precisa passar depois pela Câmara dos Deputados, caso seja aprovada no Senado, que ainda não aconteceu, mas enfim, a gente sabe que quando o Congresso quer, essas coisas acontecem do dia para a noite. Mas vocês acham que essa mobilização, a senhora acredita que essa mobilização está conseguindo ao menos puxar um pouquinho o freio de mão? A gente está bastante confiante, né? Eu estive presente nessa audiência com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. A gente teve a oportunidade de abordar, teve a oportunidade de explicar, de detalhar. Estava presente também o senador Jacques Wagner. Enfim, então a gente conseguiu ali, nesse contexto, poder explorar, né, as várias vicissitudes dessa medida, de modo a fazer, enfim, com que o autor dessa PEC, que é o próprio presidente do Senado, pudesse pensar a respeito e possibilitar outras formas da gente poder debater e de algum jeito deixar essa PEC quieta, porque, enfim, né, por tudo isso que a gente falou. Então a gente está bastante confiante nessa mobilização, né? Por meio dessa audiência a gente conseguiu essa sessão de debates, né, que acontece hoje no Senado, e que então pessoas, né, bastante importantes aí, atuantes no meio,
estarão presentes para levar esse debate, essa discussão e todos esses pontos de vista para os senadores e senadoras, para que essas pessoas tenham ali todo o impacto que uma medida como essa pode acarretar, porque assim, quem não é do campo, quer dizer assim, se você não consegue problematizar dessa forma que a gente está fazendo, você ali num cenário, mesmo com senadores e senadoras mais moderados, mais, enfim, que não sejam, né, enfim, da extrema direita, a pessoa fica insegura, quer dizer, porque ela precisa de informação. Então, o que a gente conseguiu com o senador Rodrigo Pacheco foi justamente ter a possibilidade de debate, demonstrando para ele que não poderia, né, uma emenda como essa passar dessa forma, sem que haja um debate, sem que a gente não consiga ter explorados esses pontos difíceis. Então, estamos confiantes, estamos bastante animadas e estamos com a nossa mobilização grande com as entidades da sociedade civil que trabalham com esse tema, a sociedade científica, que é o caso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a qual eu represento. Então, assim, estamos muito confiantes de que a gente vai conseguir levar o nosso ponto de vista, que a gente vai conseguir levar esse debate e que a gente vá conseguindo, dessa forma, adiando o processo para que essas pessoas tenham mais tempo para avaliar, podendo rever posicionamentos e a gente conseguindo, de repente, também audiências com senadoras e senadores para explorar toda essa questão, para não fazer com que uma PEC dessa maneira consiga avançar, sabendo que ela vai para a Câmara dos Deputados, que tem um cenário bastante desfavorável, né? Uma Câmara muito conservadora, com representantes da extrema-direita, e que a gente sabe bem que se isso chega lá de uma maneira como está, sem esse debate ou sem esses ajustes, o texto dessa forma como está passaria, e aí a gente, enfim, teria todo o desastre que comentamos. Enfim, então, confiante e vamos para a luta, porque a gente, enfim, tem chance sim de reverter o cenário. Maravilha, a gente vai estar aqui acompanhando todos os espaços, todos esses eventos. Eu acabei de conversar com a professora Andréa Galassi, ela que atua na UNB, é conselheira da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e também membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela participa hoje, nessa segunda-feira, de uma sessão no Senado para debater a PEC 45, que simplesmente criminaliza o porte de posse de drogas independentemente da quantidade. Professora, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. O governo federal deve regularizar 6 novas terras indígenas neste mês de abril. Ótima notícia, necessária demais. A informação foi dada pela ministra Sônia Guajajara recentemente. Nas palavras dela, há um passivo muito grande nas demarcações e meio a cobranças de movimentos dos povos indígenas. Vamos saber mais detalhes, a reportagem de Murilo Pajola. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, anunciou que planeja homologar mais 6 terras indígenas até o final de abril, mês em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas. A declaração foi dada na última quarta-feira, dia 10, à imprensa, durante um evento chamado Skoll World Forum, que reúne empreendedores sociais em Oxford, na Inglaterra. Ano passado, nós demarcamos 8 territórios indígenas, né? Homologamos, na verdade, porque o processo demarcatório é um processo longo, com várias etapas, né? E temos ainda um passivo muito grande, né, no Brasil, de territórios a serem reconhecidos. Foram apenas 11 territórios em 10 anos homologados, né? Agora, em um ano, nós conseguimos homologar 8. Estamos trabalhando, ainda no início do governo, nós apresentamos 14 territórios como áreas que já estavam prontas a serem regularizadas, né? E nós estamos trabalhando para que agora, ainda em abril, até o final de abril, a gente possa cumprir essa meta. A retomada das demarcações, que ficaram paralisadas durante o governo Bolsonaro, é uma das principais reivindicações do movimento indígena que apoiou Lula nas eleições. A demora nas regularizações gerou pressão das organizações indígenas sobre a gestão petista. Por isso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, prometeu aumentar as cobranças ao governo em 2024. Com as 6 novas homologações anunciadas, deve subir para 14 o número de áreas indígenas regularizadas durante a gestão Lula. Esse é o mesmo número que foi previsto para a regularização no início do governo. Esses 14 territórios totalizam juntos mais de 8.400 quilômetros quadrados, mais de 5 vezes a cidade de São Paulo.
Segundo o Instituto Socioambiental, cerca de 30% das 676 terras indígenas do país ainda não foram homologadas e estão em etapas anteriores do processo demarcatório. A homologação, feita por meio de decreto presidencial, é o último passo no processo de regularização de uma terra indígena. Uma vez que a terra esteja homologada, os indígenas poderão usufruir de forma plena e exclusiva dos recursos naturais, conforme prevê a Constituição. Em abril de 2023, o presidente Lula homologou as seguintes terras indígenas: Arara do Rio Amônia, do povo Arara, no Acre; Cariri-Chocó, do povo Cariri-Chocó, em Alagoas; e Rio dos Índios, do povo Caingangue, no Rio Grande do Sul. Completam a lista Tremembé da Barra do Mundaú, do povo Tremembé, no Ceará; Avacanoeiro, dos Avacanoeiro, em Goiás; e Uneuixi, do povo Macunadeb, no Amazonas. Uma nova rodada de homologações em setembro regularizou outras 2 terras indígenas, Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre. A homologação é a etapa final do longo processo demarcatório, que costuma se estender por décadas. Para os povos indígenas, a assinatura presidencial significa direitos plenos sobre as terras, como a posse permanente e uso exclusivo dos recursos naturais. Além disso, facilita o acesso a políticas públicas e possibilita a pacificação de disputas violentas por meio da expulsão dos invasores. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Lembrando que nesse mês, logo mais daqui a alguns dias, acontece o ATL, o Acampamento Terra Livre, que completa 20 anos. Então fica de olho que a gente vai destacar bastante tudo que vai acontecer lá em Brasília, essa mobilização nacional. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Ano que vem, o Brasil vai sediar a COP30, a Confederação das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece em 2025 em Belém do Pará. E nos passos da preparação para esse evento, a capital paraense realizou a 3ª edição do Encontro Cidades da Amazônica no Brasil. A gente falou um pouquinho sobre isso no programa da semana passada. Quem está acompanhando com a gente com certeza sabe que a gente trouxe esse assunto, abordou bastante. O encontro reuniu organizações, pesquisadores e sociedade civil para diálogos sobre novas formas de viver nas cidades, considerando as mudanças climáticas e repensando questões urgentes como justiça ambiental. Vamos retomar então um pouquinho o que aconteceu, quais foram os detalhes, que questões foram discutidas. A nossa repórter Mariana Castro acompanhou tudo e conta agora pra gente. Cidade sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30 de 2025, Belém do Pará tem sido palco de diversos encontros sobre a Amazônia, sustentabilidade e justiça ambiental. Um deles foi o Encontro Cidades da Amazônia e do Brasil, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de abril. É o que explica a coordenadora do encontro, Jade Jares. Nosso objetivo, principalmente nesse evento pré-COP, é exatamente abrir esse diálogo, fazer esse grande encontro mesmo, abrir essa discussão entre nós, organizações não governamentais, sociedade civil, e todo mundo dialogar e compreender mais ou menos quais são as nossas questões e as nossas demandas, principalmente vendo por esse viés de adaptação às mudanças climáticas, e de que forma a gente pode atuar na COP, de que forma a gente vai se fazer presente, de que forma a gente vai cobrar, de que forma a gente vai se organizar para estar ali cobrando e realmente saber o que a gente vai poder exigir num pós-COP, ver realmente quais vão ser os legados de COP que vão ficar e a gente conseguir realmente criar braços técnicos para fazer isso.
com a organização civil, que é a protagonista das necessidades de uma cidade. Um dos destaques do encontro foi a apresentação de 20 projetos sobre adaptação às mudanças climáticas na Amazônia. Tem professoras de escolas que levaram projetos de comunidades ribeirinhas, de uma arquitetura mais sustentável para as comunidades ribeirinhas. Teve vários projetos que eu acho que eles se encaixam com o que a gente queria falar quanto a evento, se encaixam no que nós imaginamos para uma cidade mais sustentável. Nosso intuito muito é esse, é fazer essas redes de não só de urbanismo social, como também de uma arquitetura social, como também de projetos em geral, não só do lado da arquitetura e do urbanismo, projetos que visem e que proporcionem e pensem juntos cidades mais sustentáveis. O encontro contou ainda com atividades paralelas e vivências, que percorreram espaços públicos da cidade. O principal foco foi construir uma articulação para uma agenda de demandas da COP30. O primeiro passo nesse sentido já foi dado, com a criação de um comitê. É o que explica Jares. Que foi a estreia dele dentro do Encontro Cidades, foi a plenária final do evento, que são, até então, tem 4 organizações juntas, que é o Laboratório da Cidade, o Mapinguari, Mandi e o Tapajós de Fato, que ainda estão também abertos para receber outras organizações, para realmente fazer esse comitê, para eles tomarem a frente de montar a agenda que vai ser levada para a COP. Então, eu acho que ainda vai ser um grande processo, ainda vai ter muito diálogo, muita dinâmica, para a gente ter algo finalizado até ano que vem. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. A título de informação, antes da COP30, a gente vai ter a edição 29, que acontece esse ano e que vai acontecer no Azerbaijão. O papo agora é sobre direito à água e as famílias que vivem na região semiárida do Brasil. Com a volta do governo Lula para o seu terceiro mandato presidencial, o programa 1 milhão de cisternas voltou a atuar com efetividade. A iniciativa ficou conhecida pela construção de tecnologias sociais capazes de captar e armazenar água na região, favorecendo uma descentralização no acesso à água para o consumo humano. Vamos saber mais detalhes sobre essa excelente notícia, sobre essa retomada? A reportagem do Brasil de Fato conta pra gente. Depois de alguns anos na fila de espera, finalmente a família da Glauciane pôde comemorar a construção da cisterna de primeira água no seu quintal. Essa é a cisterna da nossa família. Inclusive deu uma chuvinha ontem e ela pegou mais água. Já encontra-se com 50% no reservatório de água. Graças a Deus. Aqui é a nossa riqueza. Aqui é onde a gente guarda nossa água potável. Água para o nosso consumo. Saindo ali e chegando aqui, na nossa cisterna. A cisterna da família foi a primeira a ficar pronta depois da retomada do programa 1 milhão de cisternas, que foi sucateado durante o governo Bolsonaro. Aliado ao programa, o Instituto Antônio Conselheiro de Quixeramobim, no Ceará, vai construir outras 770 cisternas no interior do estado, segundo o Ricardo Vasconcelos, coordenador técnico do Instituto. Estamos executando um contrato com a BMC, com a ASA. Esse contrato ele tem uma meta de 770 cisternas de primeira água. E nós estamos trabalhando em 4 municípios do Sertão Central Cearense: Senador Pompeu, Ibaretama, Choró e Bibitinga. E na base desse contrato, a primeira ação prevista é o que a gente chama de capacitações das comissões municipais. Então, nós assinamos esse contrato ano passado e ainda no ano passado, em dezembro do ano passado, nós reunimos com essas comissões municipais, para a gente dialogar sobre esse processo de retomada do programa de cisternas, dialogar sobre o programa, sobre os critérios, como se dá a implementação, como se dá a seleção das comunidades, das famílias, os critérios. E aí nós temos o segundo passo do trabalho, que é fazer visita a essas comunidades. Nessas visitas, nós geralmente fazemos reuniões com as famílias, onde falamos novamente dos critérios, apresentamos o programa, os financiadores, e vamos para as visitas domiciliares. E aí, nas visitas domiciliares, atesta que as famílias elas estão nos critérios do programa. O programa 1 milhão de cisternas foi criado em 1999 pela Articulação Semiárido Brasileiro
e recebe financiamento do governo federal desde 2003. A ASA entra com o mapeamento das famílias, a técnica da construção de cisternas e o treinamento para guardar e usar a reserva de água. O governo federal entra com os recursos financeiros. Com mais de 1 milhão de cisternas construídas nos 1.262 municípios da região do semiárido brasileiro, o programa Cisternas levou recursos hídricos a milhares de famílias rurais de baixa renda. Quase 50% da necessidade da área, que inclui os 9 estados do Nordeste e parte do norte de Minas Gerais. Um auxílio para as famílias que aprenderam a conviver com o semiárido e precisam armazenar a água da chuva para o consumo. O governo Bolsonaro praticamente acabou com os recursos destinados para o programa, chegando a entregar apenas 3 mil em 2022, segundo o governo federal. Uma queda gigantesca quando comparada às quase 150 mil cisternas entregues em 2014. Com a retomada do programa no final de 2023, famílias como a de Glauciane, que precisavam comprar água, receberão uma cisterna de consumo que tem capacidade para 16 mil litros. A água que deve ser utilizada apenas para beber e cozinhar, mas que garante a saúde da família. A nossa prioridade para a nossa cisterna de primeira água é essa, é a água potável para o nosso consumo. Inclusive, nós já estamos começando a usar dessa água, né? Já colhemos a água da chuva, das primeiras chuvas, é uma alegria muito grande poder falar isso, né? E já recebemos também um filtro de barro, e a gente já começou a utilizar, retirando a água da cisterna, filtrando, né? Colocando na geladeira, ou mesmo retirando ali do filtro mesmo e já tomando a água própria para o consumo, né? Muito boa, por sinal, excelente. E a gente tem uma criança, nós temos uma filha, né, de 1 ano e 9 meses, e a minha preocupação é muito grande com essa criança em relação ao consumo de água, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas são muito mais vulneráveis, né? Então, assim, a gente tinha um maior cuidado, sempre teve, né? E agora mais ainda com a questão do cuidado com essa água, da retirada com um vasilhame próprio, da retirada somente com a bomba, né? Então, todos esses cuidados a gente tem com a nossa cisterna para que a água chegue da melhor forma possível para o nosso consumo. Segundo a ASA, até o momento, 77 municípios foram atendidos e 2.800 cisternas foram entregues em 10 estados. No Ceará, 253 cisternas foram construídas. A meta do Instituto Antônio Conselheiro é que as outras 500 tecnologias sociais previstas sejam entregues até o final de outubro deste ano. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodolfo Rodrigo, Fátima Pereira. Além do P1MC, a sigla do programa Uma Terra e Duas Águas, outros programas também estão sendo retomados, como o P1+2, o programa Uma Terra e Duas Águas. Atua na captação e armazenamento de água para plantação e criação de animais. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Agora a gente destaca um serviço aqui no Bem Viver. Por acaso você se inscreveu no chamado Enem dos concursos? É que no próximo dia 25 de abril vai ser divulgado o cartão de confirmação para os mais de 2 milhões de candidatos, as pessoas inscritas no concurso público nacional unificado. E é com esse documento que vão ser apresentadas informações importantes, por exemplo, o local e a sala de realização das provas, horários e abertura e fechamento dos portões. É também com o cartão que vão ser mostrados detalhes sobre solicitações de tratamento diferenciado para as mais de 54 mil pessoas, candidatos e candidatas. É o caso de pessoas com deficiência, autistas, gestantes, lactantes. Entre as solicitações estão salas de fácil acesso, mesa e cadeiras separadas, leitura labial, apoio para perna e pé, entre outras adaptações. O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiências e as provas serão realizadas no dia 5 de maio e
isso em 228 municípios de todo o Brasil. A importância de se antecipar e planejar a ida para o local da prova foi reforçado por Esther Dweck, da pasta de Gestão, Inovação e Serviços Públicos do Governo Federal. Ela destacou que é fundamental que os candidatos verifiquem seus cartões de confirmação com antecedência e entrem em contato com a Fundação Sesgran-Rio em caso de dúvidas, certo? O acesso ao cartão de confirmação é feito apenas pela página do candidato e não vão ser enviados por correio. A Fundação Sesgran-Rio estará disponível para auxiliar os candidatos e candidatas entre os dias 25 de abril e 4 de maio por meio do e-mail ou telefone de suporte. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está por aqui em São Paulo, você pode conferir a gente pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira na RBA, pela 98,9 FM. E para o mundo inteiro a gente chega por meio da nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o nosso site e procurar também o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Agora vamos falar sobre racismo religioso. É que as macotas de terreiro em Minas Gerais estão se queixando de violências contra elas. Isso é inconcebível, gente, não dá para acreditar. As macotas são conselheiras das mães de santo e comentaram a situação sofrida contra povos de religiões de matriz africana. Vamos saber mais detalhes, a reportagem de Ana Vasconcelos. Desde o ano passado, o 21 de março marca a resistência dos povos de tradições de raízes de matrizes africanas e nações do candomblé. Para as comunidades, além de templos sagrados, os terreiros são espaços vivos de preservação da cultura, alimentação, língua, danças e tradições dos povos negros trazidos da África para o Brasil. É o que explica Makota Kidoyalé, fundadora do Quilombo Manzo, comunidade tradicional de matriz africana de nação Banto, localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. As religiões de matriz africana, na verdade, ela é um acervo de uma memória viva e presente em movimento de toda a história, né, e preservação da cultura e das práticas africanas. Então, é o que sobrou, né, da nossa tradição, da nossa memória, do nosso povo, do que nós trazemos para além do nosso corpo, da pele. Uma ação, né, ela precisa ser contínua e não só no dia 21 de março, mas a gente precisa combater e enfrentar o racismo todos os dias do ano, principalmente numa forma de proteger e preservar, né, a cultura e as tradições dentro dos terreiros. Quem ataca terreiro está atacando a sua própria história, porque é aqui que está toda a nossa contribuição na construção cultural, social e ambiental desse país. Dados do IBGE indicam que no Brasil existem aproximadamente 407 mil praticantes da Umbanda, 167 mil do Candomblé e 14 mil de outras religiões de matrizes africanas. Mesmo com a criação da data, a realidade dos povos de religiões de matrizes africanas ainda é marcada pelo preconceito e a violência. Segundo o levantamento da startup Jus Racial, em 2023 havia 176 mil processos por racismo em tramitação nos tribunais do país, e 1/3 deles, 33%, envolviam intolerância religiosa. É o que comenta Makota Celinha, que também é coordenadora geral do Senarab, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira de Minas Gerais. Ainda precisamos provar em praça pública que nossas vidas importam, que nós temos direito às nossas práticas religiosas, nossas tradições. Mas é uma data importante, porque ela serve para essa afirmação, né, nesse momento de luta contra o racismo. Elas se estabelecem das formas mais corriqueiras possíveis, de nossos terreiros serem depredados, de nossas práticas serem vilipendiadas, de a gente ligar a televisão e ver as igrejas neopentecostais satanizando as tradições de matriz africana. Ela se dá quando o vizinho ao lado se incomoda com o cheiro do terreiro, né? Então, são as formas como o racismo se expressa são as mais diversas possíveis, ainda hoje. Isso quando não temos ameaça física.
Além disso, a Makota Kinangenum, da Casa Unzojindanji Kuna Ukosi, comenta que faltam políticas públicas voltadas para os povos de terreiros. Para ela, isso é reflexo do racismo religioso ainda presente no Brasil. Durante todo esse tempo, né, de resistência e existência, as comunidades, a gente vem fazendo o nosso próprio Estado, porque o Estado, ele limita a nossa participação, né? Ele fala que até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. O racismo religioso é isso que vai nos colocando barreiras, sabe? A gente avança no sentido de uma construção política, numa articulação política e coloca uma barreira. Aí a gente avança mais um pouquinho, coloca uma outra barreira. E parece que a gente está nesse lugar de sempre estar precisando vencer uma barreira, né? Então, eu fico perguntando, assim como foi se fazendo, né, com os povos indígenas, os povos originários, hoje a gente tem povos que foram aniquilados. O racismo religioso, ele tem uma pretensão de nos aniquilar. E a gente fica aqui no terreiro todos os dias, cotidianamente, lutando para que a gente vença essas barreiras. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. E vale destacar, no início do ano passado, o presidente Lula assinou uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Ele cita especificamente o racismo religioso. A pessoa que cometer o crime pode ser condenada a 5 anos de prisão. Hoje é segunda-feira, mas acho que ainda é tempo de celebrar. Na verdade, mais do que tempo, é necessário celebrar uma data que foi inédita. Aconteceu no último sábado, dia 13 de abril. Pela primeira vez no Brasil, a gente comemorou o Dia Nacional da Mulher Sambista, uma data super importante que realmente precisa estar no nosso calendário, ainda mais que ela não está em qualquer dia, não. Não pense que 13 de abril foi escolhido acaso. 13 de abril é o dia de nascimento de Dona Ivone Lara, essa maga, essa rainha do samba, que até hoje é perpetuada, é cantada, é entoada em qualquer roda de samba que a gente pode ir de sul a norte do Brasil. Ela estaria completando 102 anos se estivesse viva no último 13 de abril. Bom, para celebrar um pouquinho a trajetória de Dona Ivone Lara e também celebrar o Dia Nacional da Mulher Sambista, que ainda vai fazer muita história, está sendo apenas o primeiro dia, a gente vai comemorar muito essa data ao longo dos próximos anos. A gente tem aqui o prazer de receber também uma mulher sambista, Marisa Black, uma importante cantora, intérprete que vem lá de Belém cantando em várias rodas por lá, e não só por lá também, ela roda o Brasil, tem mais de 20 anos de carreira, eu tenho certeza que entre o repertório dela tá sim Dona Ivone Lara. Então, antes de tudo, Marisa Black, que alegria poder te receber para falar um pouquinho, especialmente sobre essa figura emblemática tão importante para nossa história, que é Dona Ivone Lara. Olá, Lucas. Alô aí a todos os ouvintes. É uma satisfação, a satisfação é grande, imensa, a satisfação é toda minha. E poder celebrar essa data, 13 de abril, pelo primeiro ano, pela primeira vez, oficialmente, né? Tá sendo uma honra, ainda mais homenageando uma mulher como Dona Ivone Lara, que sempre foi uma referência para todas nós, né? Pioneira aí como compositora do Império Serrano, primeira mulher a participar da área de compositora, então uma homenagem mais do que merecida, né? E a gente vem levantando essa bandeira do samba, a gente valoriza muito isso. Exatamente, é por aí até que eu queria começar uma homenagem mais do que merecida, que veio tarde também, a gente precisa pontuar isso, não dá para acreditar que apenas agora em 2024 a gente criou uma data para celebrar uma pessoa que é uma pedra fundamental do samba. Enfim, tem muitos outros nomes importantes de mulheres sambistas inclusive, mas Ivone Lara já nessa contemporaneidade, digamos assim, é um nome indiscutível. Então é uma importância fundamental, um reconhecimento necessário e que também veio um pouco tarde, né, Marisa? Acho que é importante a gente fazer esse pequeno pitaco. O que você acha? Com certeza, né? Já essa grande homenagem no dia do aniversário da Dona Ivone Lara, ela vem tarde, mas ela vem necessária, né? A questão da representatividade. O samba, ele surgiu, cresceu, na verdade, dentro dos terreiros.
foi apadrinhado pelas tias, né? Então, comemorar o Dia da Mulher Sambista no dia do aniversário da Ivone Lara, que é uma grande referência, é um nome também de resistência, né? E pra gente é uma satisfação muito grande, mas ao mesmo tempo já vinha sendo mais do que necessário, né? Ter essa data de celebração, essa data aí referenciando, né, o Dia da Mulher Sambista, né? Perfeito. Não, é importante. Acho que é isso mesmo que a gente tem que enfocar, a importância dessa data tão merecida, que homenageia a Dona Ivone Lara, e não só ela, mas sim todas as mulheres sambistas. Como eu estava comentando, ela tá longe de ter sido a primeira. Ela foi única, sem dúvida, mas não foi a primeira. A gente pode citar, inclusive, por exemplo, tia Ciata, tia Carmen, tia Amélia, que foram mulheres sambistas que são consideradas como as fundadoras, e aqui eu não estou exagerando, né, Marisa? Elas estão ali junto com Pixinguinha e toda essa galera que a gente conhece bem dos Oito Batutas, que estavam ali no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, fundando, criando isso que a gente conhece como samba. Samba que nasceu nos quintais, né? Isso. Nos quintais das tias. Então tem toda uma história, e tem toda uma história de resistência. Infelizmente, com a questão, com o preconceito, com o machismo, as mulheres foram proibidas de executar muitas coisas. Então, é necessário que a gente sempre fale, né? É necessário ressaltar, é necessário a gente sempre bater na tecla, assim, que os sambas nasceram nos quintais. Quem foram as grandes madrinhas do samba foram nós mulheres, né? Fomos nós. Né? E eu me sinto honrado em poder celebrar e estar conversando com você nesse dia aqui para poder falar um pouco sobre esse dia 13 de abril. A honra é toda nossa, Marisa. E até te ouvindo falar, eu tô pensando um pouquinho aqui que talvez o Dia Nacional da Mulher Sambista deveria ter sido criado antes do próprio Dia do Samba, né? Porque a gente tá falando de quem inventou o samba. Enfim, com todo respeito à data, eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas acho que é justamente isso que você tá falando do reconhecimento, tá explícito aí, que a gente demorou quantos anos para criar o Dia Nacional da Mulher Sambista, sendo que são elas as verdadeiras fundadoras desse grande patrimônio. Né? Sim, sim. E é isso. A questão da representatividade, né, Lucas? Ter a mulher em evidência, em protagonismo, é necessário para questão de reparação mesmo. Por exemplo, eu tenho 20 anos de carreira oficialmente, né? Já tenho um pouquinho mais, mas eu fiz aniversário de 20 anos de carreira esse ano. Já tenho um pouco mais de estrada. E por exemplo, quando eu comecei a cantar aqui em Belém, participar de algumas rodas, eu sofri inúmeros preconceitos. Questão de cachê, questão de espaço mesmo, enfim, foi inúmeras situações que a gente passou, eu só com 20 anos de estrada, e vem outras mulheres abrindo esse caminho, vivenciando, tendo seus relatos, tendo suas experiências, né? E para a gente é uma vitória, de verdade, ter esse reconhecimento oficialmente, entendeu? E assim, abrir espaço para outras mulheres também serem livres, estarem onde elas puderem e quiserem estar, entendeu? Perfeito. Não, super importante te ouvir sobre isso, essas palavras que você está reforçando sobre conquista, vitória, representatividade. Eu acho que são essas palavras que a gente precisa grudar nessa data. E Marisa, tu estava comentando algo que eu queria retomar um pouquinho para a gente reforçar esse debate que é tão importante, que como a cultura do samba é masculinizada, apesar de tudo isso que a gente estava conversando, de todo esse legado. É impressionante, né? Como o brasileiro está acostumado a ver rodas formadas por homens e as mulheres aparecem como? Sambando, que também são algo fundamental do samba, por favor, não quero desmerecer, mas parece que existe essa estigmatização que o lugar da mulher é sambando, né? Não pode ser no meio da roda, pegando o tambor, pegando o cavaquinho, cantando. Existe algo que é muito estigmatizado nessa cultura, né, Marisa? Na verdade, em toda a sociedade, né, Lucas, a gente fala do samba porque é o que está em pauta no momento, mas a mulher, ela tem que, infelizmente, ela tem que estar provando que ela é capaz em todos os setores. Isso é muito ruim, né? Todas nós somos capazes e muitas vezes fazemos até melhor, mas infelizmente a gente é posta em provação. Aqui em Belém, o samba ele é muito forte. Nós temos compositoras, temos musicistas, e eu participo de uma rede de mulheres, um coletivo,
Na verdade, ele surgiu através de um encontro. Eu sou uma das coordenadoras local, né, da região norte, do Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba. E depois desse encontro, que Belém já cedia, ele acontece em várias cidades aqui do nosso país e mais 5 países, tá? E depois desse encontro, desse primeiro momento, desde 2018 a gente vem sediando, desse primeiro momento com essas outras manas que fazem samba, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, a gente vem incentivando outras mulheres a ocupar esse espaço, que a gente sempre foi muito, muito discriminado, foi sempre discriminada, né? Foi lugar de mulher não pode pegar instrumento de percussão. Quando, por exemplo, eu toco um pouco de instrumento de percussão. Quando eu passei a pegar um pandeiro na roda, os homens, já cheguei a ter homem tirando o pandeiro da minha mão, tirando o instrumento percussivo da minha mão. Entendeu? Eu disse, não, eu seguro, eu toco e tudo mais, cultural mesmo, eu já estava ali entranhado, e aí até eles enxergarem que a gente pode estar ali naquele local, que é nosso de desenvolvimento direito, qualquer lugar, é complicado, fora outros tipos de preconceito. Então, voltando aqui ao assunto da rede, né, e essa rede, a União das Mulheres, esse Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba, ele surgiu para fortalecer e abrir espaço. A gente começou a aguçar outras mulheres para poder estar pegando instrumento, aí surgem as mulheres produtoras, técnicas, ocupando esses espaços que sempre foram muito machistas, ou espaços ocupados só por homens, entendeu? E assim, depois desse encontro, surgiu o coletivo, aqui em Belém surgiu o coletivo Tem Mulher na Roda de Samba, que eu também sou uma das coordenadoras aqui, né? Que a gente trabalha durante o ano todo esse processo da mulher na roda de samba, né? Então, para a gente está sendo, assim, maravilhoso poder evidenciar, poder ter o Dia da Mulher Sambista, né? E poder abrir espaço para outras manas, para outras companheiras. Exatamente. Que bonito, que emoção poder te escutar, né? Não deixa de ser um aniversário, digamos, de certa forma, então, para todo esse coletivo que vocês têm, que é nacional, mas especialmente aí da região norte, isso é muito importante. E eu quero até te ouvir um pouquinho sobre isso, né, Marisa? Falando um pouquinho desses estereótipos que envolvem o samba, a gente tem esse estereótipo que samba é algo carioca, é algo que, bom, também um pouco paulista, mas principalmente carioca, tem a ver essa relação. A gente estava falando dessas tias, elas são fundamentais, elas são as madrinhas do samba e elas são cariocas, embora venham de outras regiões do Brasil, especialmente da Bahia, mas o samba está longe de ser algo regionalizado, ele é nacional, e como você estava falando, aí a própria cena do samba em Belém é fortíssima, e tá aí pau a pau. E tá aí pau a pau junto com o carimbó, com o brega, que são outros ritmos que a gente conhece muito bem dessa região, da região norte, especialmente aí de Belém, né, Marisa? Mas o samba tá aí super disputando, eu tenho certeza que quando você vai sair na noite de Belém, você pode escolher qualquer roda ali, tem várias opções, não é só brega e não é só carimbó, né? Com certeza, temos... O Brasil, ele é plural, né? Ele é multicultural, então é claro que vem a questão do sotaque, vem a questão que aí já diferencia um pouco, né? Mas tudo termina em samba, ao meu ver. E aqui nós temos grandes compositores, grandes artistas, grandes intérpretes, grandes músicos, né? Que são apaixonados, que trabalham dentro do mundo do samba, né? E já saíram daqui vários compositores, por exemplo, Toninho Nascimento, ele mora no Rio de Janeiro, é compositor daqui, nosso, compôs Conto de Areia, Tem Água no Mar, é Maré Cheia, compôs para Clara Nunes, né? Então, o Pará em si, Belém do Pará, tem tem a cultura do samba, assim, dentro da nossa cidade, entendeu? Marisa, você estava falando agora de alguns compositores que são paraenses. Você no seu grupo, na sua roda, vocês priorizam compositores paraenses e beleenses ou vocês não trabalham muito com esse tipo de critério? Trabalhamos sim. Na verdade, a gente canta de tudo. Canta de compositores do Brasil todo. A verdade é essa, né? Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, compositoras como Carla Cabral. Eu tenho um trabalho chamado Samba Parauara. E ele é um trabalho 100% de sambas paraenses, de compositores paraenses, da década de 70 até os dias de hoje, né?
E aí eu citei o Toninho Nascimento agora há pouco na entrevista, justamente porque ele é um dos compositores que fazem parte desse meu álbum. E aí eu tomei conhecimento. E assim, eu tive a honra de gravar uma música de um compositor paraense, né, que já compôs para uma das referências, que é Clara Nunes, né, que é mineira. Né? Então o samba ele é do Brasil, ele é do mundo. Ele é do Brasil. E aqui em Belém não é diferente, não. Entendeu? Nós temos muitos compositores assim de qualidade, um trabalho muito forte, muito rico. Mas claro que a gente sabe que o Rio de Janeiro é considerado o berço do samba, entendeu? Sim. E a gente vem toda uma questão histórica, né, de como surgiu e tudo mais. E vem a questão das influências, né? Sim, mas nada muda o fato de como ele se plurificou, tá em todas as regiões, e como você estava falando, um compositor paraense que teve sua música eternizada por uma cantora mineira, então a gente tem essa miscelânea que é tão linda. Eu tô conversando agora com Marisa Black, ela que é sambista paraense com mais de 20 anos de carreira, e a gente está comemorando, celebrando juntos, pela primeira vez na história, o Dia Nacional da Mulher Sambista, que foi celebrado 13 de abril, não é uma data qualquer, o dia de nascimento de Dona Ivone Lara, que estaria completando 102 anos de vida se estivesse viva aí no último sábado. Marisa, a minha vontade era conversar contigo pelo menos mais uma hora aí, acho que a gente tem muito papo para trocar, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria saber se ia ser demais pedir só uma palhinha, se você pudesse aí cantar um pouquinho pra gente de alguma composição, pode ser paraense, pode ser uma Dona Ivone Lara, enfim, queria deixar o seu critério. Eu vou fazer uma mistura aqui, que é bem legal. Uma homenagem a Dona Ivone, né, que foi feita por Ralindo Cruz. E ela é uma grande homenagem, eu gosto muito. Diz assim: tentando esquecer os amargos da vida, um dia saí e consegui disfarçar minha solidão, pois descobri algo mais que a inspiração quando ouvi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Quando eu vi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Seu canto entrou na minha vida e fez o que quis. Hoje eu até posso afirmar, samba é minha raiz. Quem nasceu pra sonhar e cantar e tem sorriso de criança, pode embalar em cada canto uma esperança. Eu descobri o que é viver e não é sonho ter o fruto de tanta maldade desaparecer. Se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Olha como a flor se acende, se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Olha lá, ouça, se o mundo inteiro ouvir Ivone cantar ao alvorecer. Salve Dona Ivone Lara. Que maravilha! Salve a todas as mulheres sambistas. Salve Marisa Black, ela que está conversando com a gente, fazendo essa maravilhosa homenagem a Dona Ivone Lara e todas as mulheres sambistas. Muito obrigado mais uma vez pela participação, viu? Lucas, eu quero dizer que eu me sinto representada, muito bem representada, e estou feliz em poder conversar com vocês. Muito obrigada. E deixo aqui um grande beijo a todos os ouvintes. E o nosso Instagram, né, para que as pessoas possam acompanhar o nosso trabalho e conhecer um pouquinho mais. O meu Instagram é Marisa Black Oficial. Nosso Marisa é com Z. Podem seguir, acompanhar e curtir um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigado. Pronto, está feito o recado. Vamos todo mundo então celebrar. Procura aí Marisa Black, mas procure todas essas mulheres sambistas, Dona Ivone Lara e toda essa turma aí maravilhosa. Vamos celebrar demais. 13 de abril para a história, para sempre. Verdade. Mocidade e a ternura de um amor sem falsidade. E nada melhor então do que encerrar a edição de hoje com ela, a Dona Ivone Lara. Essa homenagem justa, foi maravilhosa essa entrevista. A gente não poderia acabar o Bem Ver de outra maneira senão com ela, Dona Ivone Lara. A gente tá ouvindo agora um pouquinho de Liberdade, composição dela e Décio Carvalho. Mas depois surpreendeu-me a solidão.
foi o fim. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sim ou sim. Você nos confere pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. Até amanhã, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.